a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a Epístola de Pedro, a primeira Epístola, capítulo 2, versículos 4 até o 6. E destacamos o versículo 4, que diz assim: Cheguem perto dele a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. O tema de hoje é Jesus, o crucificado, é o nosso Salvador. Jesus é chamado de aquela pedra rejeitada, que veio ser a principal pedra da construção. Quem constrói uma casa, hoje em dia, não se baseia mais em pedras. Ele faz as medidas e ele calcula certinho como a casa vai ser construída e começa a construir, sem depender de uma pedra principal. Mas na época antiga era necessário ter uma pedra principal, e essa pedra seria a pedra de canto, onde ela começaria a construção. Então ela precisaria ser bem perfeita, especialmente nos seus ângulos. E assim se construía. Então, quando o apóstolo Pedro falou sobre a pedra principal ou angular, as pessoas logo compreenderam isso. Hoje em dia, ninguém compreende isso como necessário. Aliás, nem se usa dessa forma. Então, nós vamos ter que sempre explicar um pouco melhor a Bíblia para quem não compreende. E essa é a função do pastor: estudar a palavra de Deus para que esta palavra possa ser simples aos ouvidos dos ouvintes. Tem coisas, às vezes, que são meio complicadas de compreender, mas o pastor tem a obrigação de entender a parte que lhe cabe de estudar e explicar, e assim os congregados, os ouvintes, quem conversa ou então quem escuta o pastor falar, vai logo compreender. Só que essas coisas não são assim tão simples. Não é tão fácil falar da palavra de Deus. Isso realmente é uma arte. Esses anos atrás eu fiz uma pós-graduação e nessa pós-graduação nós estudamos um livro, Manejar Bem a Palavra. Esse era o título do livro. E realmente esse livro faz muito sentido, porque nós precisamos manejar bem a palavra para que do outro lado quem está ouvindo possa compreender. Da mesma forma, nós vamos manejar bem uma enxada, um machado, uma foice, manejar bem um carro, um trator, colheitadeira ou um computador, notebook e assim por diante. Nós precisamos ter uma certa habilidade para fazer as coisas acontecerem da melhor forma. E o apóstolo Pedro está exatamente fazendo isso, explicando para as pessoas da sua época, e para nós serve da mesma forma. Basta que a gente entenda melhor o texto, para que todos sentissem uma verdade atrás do que ele está falando. A verdade que a igreja está construída nos ombros de Cristo, no nome de Cristo, na pessoa de Cristo. E veja quem está falando: o apóstolo Pedro. Ele mesmo fala que a igreja está construída sobre Cristo e não sobre ele, não sobre o próprio Pedro. Nós somos de Jesus Cristo e o apóstolo Pedro era um grande apóstolo e que temos um grande respeito por isso. É também o nosso irmão na fé. Ele já faleceu, é verdade, está junto com o Senhor. Então Pedro, ele não tem essa incumbência que a partir dele se construa a igreja. Ele fala de forma bem clara que aquele que foi rejeitado, aquele que foi crucificado, ele é o Salvador, é Jesus. E sobre Cristo está baseada toda a igreja cristã.
E nós, uma vez que nós temos esta base e sabemos que a igreja é de Jesus Cristo e sobre ele que repousa todo o compromisso e também a igreja é propriedade de Cristo, nós vamos ser cristãos, vamos ser fiéis a Deus através de Cristo. E uma vez que somos fiéis a Deus através de Cristo, e ele já fez toda a obra de salvação para nós, nós vamos nos colocar à disposição do Senhor. E esse é o ponto, que nós também somos pequenas pedras na construção de Deus, ou então pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, para pertencerem à igreja cristã. E uma vez que nós pertencemos à igreja cristã, nós também queremos fazer alguma coisa. E o que nós vamos fazer? Fazer uma igreja só para nós? Não, nós vamos ajudar a pregar o Evangelho, vamos testemunhar a nossa fé, vamos ter atitudes de filhos de Deus aqui na terra. E é desta forma que vamos também colaborar com Deus para o anúncio do Evangelho no mundo. E esse Cristo que foi rejeitado e ele tornou-se o grande Salvador da humanidade, ele não é mais rejeitado pela igreja. Se naquela época pessoas rejeitaram o Senhor, hoje em dia nós não rejeitamos mais o Senhor. Nós adoramos o Senhor como nosso Salvador e, aliás, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, neste mundo tem surgido muitas religiões que se baseiam em pessoas. Nós não queremos participar disso, mas queremos ficar firmes na fé em Ti através de Cristo. Jesus é o nosso real proprietário. Ele é o dono da igreja e nós pertencemos a Cristo. Por isso, te agradecemos e pedimos que o Senhor sempre nos deixe ficar com esta fé até o fim da vida. Em nome de Jesus, amém.